Então está aberto para a palavra. Amém. Eu creio. Mas Deus vai fazer aqui nesse culto do que aquilo que Ele já fez. Domingo de ceia, tão especial nós trazermos à nossa memória o que Jesus fez por nós ali na cruz. E eu tenho certeza, Deus vai falar conosco. Então eu quero convidar você aqui, você online, onde quer que você esteja. Ore comigo, feche os seus olhos, curva sua cabeça e peça para Deus essa noite visitar a sua vida com a palavra dEle. Pai, no nome de Jesus eu quero te pedir, fala conosco aqui nesse lugar, fala conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu oro, Senhor, a Deus, que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, ela, Senhor, ó Deus, visite cada coração aqui. Eu oro que no nome de Jesus, ó Pai, possamos sair dessa noite mais cheios de fé, mais cheios de convicção, mais cheios de confiança na Tua bondade, no Teu amor e na Tua provisão. Vem, Espírito Santo, sopra aqui nesse lugar, no nome de Jesus. E se você crê, você pode dizer amém. Amém. Eu quero falar sobre você vai dar conta. Você pode declarar essa palavra para quem está perto de você. Você vai dar conta. Eu quero trazer uma palavra de fé. Eu quero, sabe, hoje nessa noite trazer uma palavra de vida. Deus, Ele colocou isso no meu coração. Eu vim com essa verdade ardendo. Você vai dar conta. Eu não sei como é que, sabe, esse ano já tem se apresentado para você. Eu não sei em qual tipo de estação você se encontra hoje, mas eu quero trazer essa verdade, essa boa notícia, de que se você pertence a Jesus, se Deus é contigo, não há o que temer, meu irmão. Se o Senhor está ao teu lado, se é Ele quem vai à tua frente, olha para o futuro e sorri, porque você vai dar conta sim. Não na tua força, mas confiado na graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto. Diga deserto. Quando aparece deserto, já sabe que a situação fica complicada. Eles chegaram ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, e foi no 15º dia do segundo mês, depois que eles saíram do Egito. E no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Veja aí essa combinação de palavras. No deserto, reclamou. Parece a gente. Então logo nós entramos em um deserto, temos a tendência de reclamar. E a Bíblia diz que eles então reclamaram. E então o texto fala, versículo 3, disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Ô povo dramático. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Eu acho interessante como aqui Israel exemplifica uma tendência que nós temos, que é de romantizar o passado. Já percebeu como a gente gosta de falar do passado assim com certo saudosismo? Era tão bom quando a pessoa vendia o almoço para comprar a janta. Era tão bom, era tão maravilhoso. Ah, naquele tempo, a gente romantiza o passado. Parece que a gente tem a tendência de esquecer todos os aspectos negativos. A gente foca só naquilo que havia de bom. E a Bíblia diz, que disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, e com isso eu os porei à prova, para ver se seguem ou não
as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. A prova será: amanhã cedo vocês verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor, ele dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Carne ao entardecer, pão pela manhã, cardápio completo. E ele diz então: porque ele ouviu as suas queixas contra ele, quem somos nós? Vocês não estão reclamando contra nós, mas sim do Senhor. E disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. A glória do Senhor apareceu na nuvem, e o Senhor disse a Moisés: eu ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes: ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, e assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde eles estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, e depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. E ordenou cada chefe de família: recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Esse texto nos fala sobre quando Israel estava no deserto. E o deserto na Bíblia, ele tem um simbolismo muito forte. O deserto não é apenas simbólico dos tempos de adversidade. O deserto no Antigo Testamento fala sobre a nossa peregrinação terrena, o nosso tempo aqui na terra. Porque veja bem, Israel foi liberto por Deus do Egito. O Egito representa o domínio do inimigo, o império das trevas. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, amém? Então, assim como Israel, nós já saímos do Egito. E estamos caminhando em direção a uma Canaã, uma terra prometida. Estamos caminhando em direção ao reino de Deus consumado, à eternidade. Isso ainda virá. Ora, o que é que fica entre Egito e terra prometida? Deserto. Então o deserto é símbolo da nossa peregrinação terrena. Deserto é esse parênteses chamado vida. Entre o teu encontro com Jesus, meu amigo, aqui nessa terra, e o dia em que Jesus vai rasgar os céus, consumar o reino dele, e estabelecer a glória dele em cada centímetro do universo, entre esses dois momentos, entre essas duas experiências, na minha vida e na sua, nós estamos aqui, caminhando nesse mundo, caminhando nessa terra, como 1 Pedro diz, como forasteiros e peregrinos. Então nós estamos no deserto. E enquanto estamos no deserto, a boa notícia é que quem cuida de nós é o Senhor. Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso provedor. E esse texto fala sobre isso. Esse texto, escuta bem, olha essa verdade. Esse texto fala sobre como Deus age e provê para as nossas vidas durante esse tempo, essa nossa peregrinação terrena. E ele me ensina 4 pilares espirituais que precisam estar bem estabelecidos em nossa vida, para que a gente dê conta, para que a gente verdadeiramente atravesse esse deserto, para que a gente chegue ao final da corrida da fé. 4 pilares espirituais. Fale comigo: fé, gratidão, participação e dependência. São 4 pilares espirituais. São 4 dinâmicas espirituais. Nós precisamos viver isso. É assim que Deus age. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que nós precisamos aprender a nos mover. Fé, gratidão, participação e dependência.
Primeiro de tudo, fale comigo, fé. Eu vim dizer para você, creia. Creia que Deus é aquele que provê o necessário para nos sustentar e nos manter de pé nesse deserto chamado vida. Eu falei, Deus é aquele que provê o necessário. Alguém sublinha essa palavra, necessário. Israel, olha bem, estava no deserto, começa a reclamar de sede, de fome, reclamar, murmurar. Eles poderiam orar, preferem reclamar. Sabe o que é que Deus faz? Deus diz, para que eles saibam que eu sou o Deus que arrancou eles do Egito, ou seja, para que eles saibam que eu não sou apenas o Deus que começa a obra, eu sou o Deus que sustenta eles durante todo o caminho, e eu sou aquele que é fiel para começar e concluir a obra que eu comecei. Eu não vou deixar faltar nada. Escuta, não é porque eles merecem. Gente, Israel é um povo reclamão, um povo murmurador. Eles poderiam ter clamado em oração, Senhor, tem misericórdia de nós, nos atende aqui, estende a tua mão. Não, o que é que eles fazem? Eles reclamam, eles murmuram, eles se amaldiçoam. Não obstante eles serem tão rebeldes, Deus olha e diz, eu vou cuidar de vocês, porque eu tenho uma aliança com vocês. Se isso é verdade, e foi verdade, para aquele Israel, que dirá na minha vida e na sua, nós que temos uma aliança com Deus através de Jesus, hoje aqui nesse culto você comeu o pão e bebeu o vinho, para lembrar o teu coração, que Cristo na cruz, ali no Calvário, Ele selou contigo uma aliança eterna, e porque você tem uma aliança com Deus, Deus está comprometido em cuidar de você e prover para você. Eu estou aqui nesse lugar, nessa noite, para te dizer, Deus não tem conosco um acordo, Deus tem conosco uma aliança. Deus não tem conosco um contratinho com cláusula de saída, não. Deus tem uma aliança. Jesus naquela cruz, Ele derrama o seu sangue e Ele sela uma aliança inquebrável. Deus tem um pacto de amor com a minha vida e com a sua, meu irmão, e por causa dessa aliança que Ele tem conosco, Ele diz, filho, acalma o teu coração, eu sou contigo, e o necessário nunca vai faltar, eu sempre vou prover, sempre vou prover. Sabe qual é o nosso problema? É que temos dificuldade em reconhecer, identificar o que é de fato o necessário. Nossas frustrações com Deus é isso. Não é que Deus não esteja provendo, é que Ele não está provendo aquilo que eu queria. Não é que Deus não está cuidando, é que Ele não está cuidando, me concedendo aquilo que eu desejo. Ora, mas Deus não tem compromisso com os meus desejos, Deus tem compromisso com as minhas necessidades. Quantas vezes o necessário não é o bolso cheio, é a alma cheia. Quantas vezes o necessário não é a conta bancária transbordando, é o coração transbordando de alegria, de vida, de paz, de ânimo. Tem pessoas para quem eu estou pregando aqui nessa noite, que você pode testemunhar dessa verdade. Você diz, pastor, eu daria tudo que eu tenho para ter uma noite de paz, eu daria tudo que eu tenho para conseguir, sabe, dormir tranquilo, eu daria tudo que eu tenho para recuperar relacionamentos que foram quebrados, partidos, pessoas que eu não consigo mais resgatar e ter de volta comigo, que não confiam mais em mim. Ei, irmão, eu sou pastor, eu escuto gente, eu atendo pessoas toda semana, e o que eu mais vejo é gente lamentando, porque amaria ter de volta aquilo que não pode mais resgatar, porque a ficha só caiu tardiamente daquilo que ele estava sacrificando. Eu quero dizer para você, Deus tem uma aliança comigo e com você, o necessário não vai faltar. Alguém diga isso comigo, o necessário não vai faltar. Não, alguém fale com mais convicção, necessário não vai. Você tem que dizer de novo, o necessário não vai faltar.
A tua ansiedade está precisando escutar isso. O necessário não vai faltar. O medo está precisando, o teu medo está precisando escutar isso. O necessário não vai faltar. Não vai. Pode aplaudir Jesus. Ou eu vivo pela fé, ou então tchau. É a Bíblia quem diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei. Mesmo se eu enfrentar faltas, elas não farão tanta falta. Quem está entendendo? Mesmo que eu enfrente faltas, eu não terei tanta falta. Deus é quem me supre, Deus me completa, Deus me dá graça. O necessário, Ele está dizendo: a força necessária não te faltará, a sabedoria necessária não te faltará, a paz necessária não te faltará, a direção necessária, a palavra necessária não te faltará. Eu vim declarar nessa noite essa palavra para alguém aqui. O diabo tem sussurrado no seu ouvido: você vai morrer no deserto. Pois eu vim da parte de Deus quebrar esse decreto maligno e liberar sobre você a verdade de que desse deserto você não apenas vai sair, como você vai sair melhor. Você não apenas vai sobreviver, mas ainda vai contar um testemunho glorioso. Você vai combater o bom combate até o fim, vai terminar a corrida e vai dizer: louvado seja Deus, que esteve comigo até o fim, que não me abandonou. É o que eu creio, é o que está escrito. Foi assim com eles, os filhos de Israel. É assim conosco, os filhos de Deus. Segundo pilar espiritual que eu aprendo aqui, para a nossa peregrinação terrena: gratidão. Fale comigo: gratidão. Na manhã seguinte, o texto diz que os israelitas, eles acordam e veem sobre o arraial de Israel um orvalho, uma camada fina de orvalho, que tinha ressecado e deixado flocos brancos, que eles olham e dizem: que é isto? Que é isso? E Moisés diz: é o pão que Deus fez chover do céu. E eles passam a chamar aquele pão de maná. A palavra maná vem da expressão que os israelitas, eles falaram quando viram o maná pela primeira vez. Quando eles disseram: que é isso? A expressão hebraica, o que é isso? É de onde vem a palavra maná. Quando eles viram pela primeira vez o maná, então, olha isso. Quando eles viram a provisão que Deus tinha para eles, o milagre que Deus tinha para eles, eles não conseguiram enxergar o milagre como milagre. Eles não conseguiram celebrar pelo milagre. Antes de celebrar, eles questionam. Antes de levantar as mãos e agradecer, eles desprezam. Percebe isso? Ao invés de olhar e falar: uau! Se fosse da videira, eu falaria: uau! Em vez de falar: glória a Deus, eles pegam e dizem: que é isso? Que é isso? A gente está precisando de provisão. Mas não era assim que nós esperávamos. Não era assim que a gente esperava. Isso não condiz com a nossa expectativa. E quando aquilo que Deus dá não condiz com aquilo que a gente esperava, é difícil agradecer. Mas eu preciso lembrar você de que esse é um hábito de Deus. Você ora pedindo por algo e Deus te dá do jeito dele. E muitos dos milagres que Deus faz em nossa vida chegam para nós de maneira disfarçada. De uma maneira tal que em um primeiro momento a gente olha e nem consegue celebrar e dizer: louvado seja Deus. Vem de uma forma que contraria
tanto as nossas expectativas, que a nossa tendência é desprezar, diminuir, questionar, dizer como Israel diz: que é isso? Deus, eu pedi um emprego, mas isso aqui? Senhor, eu pedi um varão, mas isso daqui? Eu te pedi, Senhor, que eu queria casar, casei, não sabia que era isso. Você toma cuidado com aquilo que você pede para Deus. Hoje eu aprendi isso aqui, é tremendo, está na palavra, está de capa a capa. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, porque Deus tem a mania de nos dar aquilo que Ele deseja nos conceder, e mais, aquilo que nós clamamos para Ele, pedimos que Ele nos desse, mas Ele coloca dentro de um embrulho, Ele embala de uma maneira, que quando chega na nossa mão, a gente olha e fala: não é possível, não é possível, não é possível, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que eu pedi. Olha para cá, se liga nisso daqui, nessa verdade. Você pede a Deus por prosperidade, e Deus te dá uma oportunidade. A gente ora muito pedindo: Deus prospera. Deus não dá prosperidade, Deus chega e te dá uma oportunidade. E quem não toma posse daquela oportunidade, quem não rala, acorda cedo, vai para cima, compra briga e diz: eu vou mergulhar nessa oportunidade, jamais vai desfrutar da prosperidade. Olha o que é que Deus faz. Chega para cá, se liga nisso daqui. Você pede para Deus maturidade, e Deus te dá desafios. Você diz: Deus, eu quero crescer. Aí Ele te dá problema para resolver. Não chegou do jeito que eu queria, claro que não. Chegou do jeito que tinha que ser. Chegou do jeito que tinha que ser. Deus não falha no envio. Você pode questionar, pode olhar, pode dizer: o que é isso? Isso aqui não, Deus, estava pedindo isso. Não, eu queria um negócio maior. Deus olha para a gente e diz assim: você não tem tamanho para algo maior. Esse é o sapato que te cabe. Um maior fica frouxo. Ao tentar correr, tu tropeça. Confia que eu sei o tamanho do teu pé. Eu sei o que é que te cabe. Eu sei o que é que te veste. Um maior, tu não pisava no chão. Se com esse daí tu já está se achando. Com o maior, tu estava um nojo. Você pede para Deus, se liga nisso aí. Você pede para Deus por um ministério. E Deus te dá pessoas difíceis para lidar. Aí você olha e diz: que é isso? Você vai na primeira vez que abre a tua casa para fazer um grupo de crescimento. Você olha ao redor para aquele zoológico. Aí você diz: que é isso? Foi o que Israel fez. Que é isso? Aí Deus lembra você assim: você não pediu um chamado? Você não pediu um propósito? Você não pediu para eu te usar? Você não pediu uma missão de vida? Pois está aí a missão de vida. Agora te vira. Meu Jesus. Você pede bênçãos. Deus te dá princípios. Deus, eu quero viver uma vida abençoada, eu quero um casamento abençoado. Eu quero, oh Deus, abençoa-me, Pai. Deus diz: estou enviando a bênção. Está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando. Princípios. Princípios vividos. Bênçãos desfrutadas. Princípios obedecidos. Bênçãos vivenciadas. Olha isso aqui, você pede para Deus colheita. E Deus te dá sementes. Deus te dá sementes. É tão fácil a gente desprezar uma semente. Semente é pequena.
Semente não tem cara de nada. Pelo contrário, se tem algo que você pode ter certeza, é um grande contraste, é uma semente e a árvore que ela pode se tornar. Coloque uma foto lado a lado, a foto de uma semente e a foto da árvore que ela pode se tornar. Uma vez crescida, a árvore que ela se torna. Assim, é difícil, meu irmão, você tem que ser alguém perito na área, você tem que ser alguém da agronomia, da biologia, para conseguir, somente olhando para a semente, dizer que tipo de semente ela é, que tipo de árvore ela vai gerar. Porque a semente não dá, ela é difícil de ser decifrada, não está na cara o que ela pode se tornar. Eu preciso entregar essa palavra ao teu coração, irmão. Foi o que Deus ministrou na minha vida. Isso tem tratado o meu ser e eu quero que você tome posse dessa verdade também. Em muitos momentos, aquilo que Deus vai colocar na sua mão não tem denunciado de maneira explícita o que pode se tornar se você plantar, regar, esperar. Não tem. Chega de maneira disfarçada o futuro que Deus quer gerar para você. Então não despreze. Pode ser pequeno, não despreze. Assim diz o Senhor para você, não despreze. Não despreze, como disse o profeta Zacarias, não despreze o dia dos pequenos começos, porque Deus costuma nos dar grandes destinos na forma de pequenos começos. Alguém pode levantar a mão e receber essa palavra aqui nessa noite. Deus costuma nos dar grandes destinos na forma de pequenos começos. Essa noite Deus está dizendo para você: pare de diminuir as sementes que eu te dei, pegue elas, regue-as, trabalhe, espere, e você verá o que é que eu posso fazer. Você vai ver, você vai ver, irmão, você jamais vai ver crescer algo que você diminui. Você jamais vai ver crescer e multiplicar algo pelo qual você não é grato. Olha para cá, presta atenção. Tudo aquilo pelo que você não é grato, você está sentenciando a esterilidade. Tudo aquilo pelo qual você não é grato, você está determinando a não frutificar. Não é grato? Pois fique certo, não vai dar em nada mesmo. Não vai dar em nada mesmo. Mas quando você agradece, quando você louva a Deus, Senhor, sabe de uma coisa? Eu orei por outra coisa, eu pensei que vinha de outra forma, eu achava que assim na hora que eu pedi, é tipo compra de internet, que às vezes engana, você vai lá naquele, né, no site lá e tal, e aí você vê, verifica, passa as fotinhas, o cara monta um Photoshop tão bonito, você acha que é uma coisa, pá, compra, quando chega na tua casa, tudo lacrado em mandarim, e tu abre, tu vê, chinês que me enganou. Talvez você orou, disse Deus, era para ser assim. Não foi, não chegou do jeito que eu pensava que chegaria. Está contrariando as minhas expectativas, Deus. Mas eu quero te dizer que eu creio na palavra que diz que os teus pensamentos são maiores do que os meus, que os teus caminhos são mais elevados do que os meus. Eu confio que chegou do jeito que tinha que chegar, que na minha mão está exatamente a porção que tinha que estar. Eu não preciso invejar a do outro, e eu não preciso cobiçar a de seu ninguém, não. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, essa é a minha porção, pois é com isso que eu vou trabalhar, e eu verei a tua mão. Dê um glória a Deus por isso. O que você agradece, se aquilo que você não agradece, você sentencia a esterilidade, aquilo pelo qual você é grato, você prepara para multiplicação. Eu vou repetir, tudo aquilo pelo qual você é grato, você posiciona para multiplicação, porque quando Jesus foi multiplicar pães e peixes, antes de multiplicar, ele ora agradecendo. Eram apenas 5 pães, eram apenas 2 peixes, a coisa era pouca, muito pouco, mas ele agradece. Graças te dou, ó Pai. E o Pai multiplica o que Jesus agradece. O Pai multiplica o que o Filho deu graças. Pode agradecer e você vai ver. É diferente.
Gratidão chama a atenção de Deus, atrai o favor do céu, muda a atmosfera da tua alma, cura todo o ressentimento e amargura do teu coração, e prepara você para viver um tempo maravilhoso, de favor, de intervenção, de milagre. Seja grato. Fale comigo, gratidão. Terceiro pilar espiritual, para a gente dar conta dos nossos desertos, está aqui. Fale comigo, participação. Quem aprendeu que maná é pão que caiu do céu? Quem aprendeu? Eu aprendi assim. Até porque o texto diz, Deus falou assim, eu farei chover pão do céu. Mas eu fui pesquisar. Por que o povo, quando pela primeira vez viu o maná, assim, não conseguiu reconhecer que aquilo era o maná. E eu cheguei em Números 11, versículo 8, um texto da palavra de Deus, que diz que o maná era como a semente de coentro. Então, maná não tinha cara de pão, maná tinha cara de semente. Se Deus fala para ti, eu vou fazer amanhã de manhã chover pão, qual é a imagem que vem na tua cabeça? Um pão carioquinha. E se Deus resolveu caprichar, vem ainda com a manteiguinha, com requeijão, com um ovinho estrelado. Depois do culto de 20 horas, domingo, meu irmão, é isso que tem mesmo na geladeira. Olha bem, o maná não foi visto como pão porque de fato, assim, a rigor, não era pão. Era algo que tinha potencial para se tornar pão, mas não era pão. É como se Deus dissesse, eu vou te dar pão, mas ao invés de te dar pão, Ele te dá farinha, leite, ovos, fermento. Só não disse que ia dar pão. Aí Deus olha e diz, eu vou, estou te dando, mas filho, presta atenção no princípio, eu não te dou nada pronto, eu não faço nada que não peça de você uma participação. Anote essa palavra para você nunca mais esquecer. Deus não nos dá nada pronto. Nada pronto. De A a Z na Bíblia, você vai encontrar essa verdade. Deus nunca nos dá a sua bênção de maneira finalizada. Ela sempre conta com algum tipo de participação nossa. Ela sempre chega de maneira parcial, meio concluída, meio terminada. Tem alguma participação minha que vai ter que acontecer. É o que acontece aqui. A gente encontra, por exemplo, nesse texto, Deus dizendo, vai colher. Primeiro de tudo já é esquisito. Porque se Deus disse, eu vou prover, por que é que eu preciso sair e colher? Deus não falou que vai prover. Se Ele disse, eu vou prover, era para o pão cair em cima da minha mesa, era para o pão cair dentro da minha tenda. Mas não era assim. Deus disse, toda manhã, no arraial de Israel, estará o maná posto. Você tem que sair da tenda, colher o maná, processar o maná, preparar o pão e se alimentar do pão. O maná estará lá, disponível,
acessível, mas só vai desfrutar dele quem sair da tenda. Tem que sair da tenda, tem que romper do seu lugar de conforto, tem que ter algum nível de proatividade, tem que ter algum nível de ação. Sai da tenda, colhe o maná, prepara o maná, se alimenta do maná. Aí sim vai desfrutar do pão, da provisão. Escute, meu irmão, isso daqui não é sobre maná, não é sobre pão físico, é sobre uma verdade espiritual. Há uma lei espiritual que está sendo revelada aqui nesse texto. Deus está dizendo algo, Ele está dizendo o seguinte: ei, toda sorte de bênção espiritual, Efésios 1:3, já é nossa em Cristo Jesus. Ela já está no nosso arraial, ela já está posta para nós. Toda manhã tem provisão, tem sustento, tem força, tem palavra, tem presença de Deus para mim, tem presença de Deus para você, mas só vai desfrutar quem sair da tenda. Tem que sair da tenda, tem que ir lá buscar, tem que ir lá colher. Tem gente que fica esperando que o pastor entre na tenda e leve o maná. Tem gente que fica esperando que o profeta venha dentro da minha tenda e coloque maná na minha mesa. Deus está nos chamando para um outro nível, um nível de autorresponsabilidade espiritual. Deus, da minha tenda cuido eu que vou trazer o maná. Em Israel não era o profeta, não era o sacerdote, era o patriarca de cada casa. Cada homem tinha que sair da sua tenda e ir buscar para os seus a provisão que eles precisavam. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Não espere, meu irmão, por ninguém, nem por pastor, nem por líder, nem por profeta, nem por seu ninguém. Não terceirize a sua vida espiritual. O caminho já foi aberto, o véu foi rasgado, você tem acesso. Toda manhã saia da sua tenda e vá buscar a provisão que você precisa em Deus para ficar de pé. Isso é tão verdade. Muitas vezes nós somos o Naamã que não quer descer ao Jordão. Nós somos o cego de João 9 que não quer se lavar no tanque de Siloé. Nós somos a viúva que só tinha um pouco de azeite, mas que não quer buscar as vasilhas. Nós queremos que Lázaro ressuscite, mas somos os amigos que não querem remover a pedra que sela o sepulcro de Lázaro. Nós somos um Israel que quer maná dentro da tenda, mas não entende que é preciso sair da tenda para buscá-lo, para colher o maná. Deus não tem filhos prediletos. Deus não marca ninguém com X nas costas, dizendo esse sim, aquele não. E esse daqui, me gusta. Esse outro, não. Vou com a cara dele, não. Ei. Deus não tem isso. Ele não faz acepção de pessoas, está escrito. O que Deus tem é filhos que saem da tenda e filhos que não saem da tenda. Filhos que saem dizendo: eu vou buscar a porção que já me é disponível. Eu vou. Cristo pagou o preço. O acesso já me foi dado. Eu quero a porção que eu preciso para hoje. De graça, de presença de Deus, de palavra e de direção de Deus para mim. Eu vou. Enquanto o louvor retorna, eu quero concluir com isso daqui. Fale comigo: fé, gratidão, participação, dependência. O texto também diz que Deus havia dito para aquele povo que eles não deveriam estocar o maná. Eles não podiam guardar o maná de um dia para o outro. Todos os dias, fale comigo, todos os dias. Eles tinham que sair da tenda, colher o maná, preparar o maná, se alimentar do pão. Todos os dias. Deus disse: quem guardar o maná vai apodrecer.
Eles não podiam estocar, guardar, porque Deus estava ensinando eles esse quarto pilar: dependência. Dependência. Deus estava ensinando aquele povo a importância de uma busca diária, de uma dependência diária de Deus. Existem dinâmicas na nossa vida que, se não forem feitas de maneira consistente, constante, diária, elas não manifestam o seu efeito. Se você vai e treina, se uma vez por semana, pensando assim: eu não tenho tempo para ir lá fazer o meu treino, então eu separo um dia da semana e passo umas 6 horas na academia. Eu cumpro a planilha da semana toda. Não rola, não dá certo. Sabe por quê? Porque é o tipo de atividade que só produz o seu devido fruto, o seu devido efeito, se for feito um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Um dia com overdose não tem o mesmo efeito de um pouco todo dia. Assim é a nossa vida espiritual. Uma overdose de 3 dias em um congresso tem lá o seu efeito, mas não é o suficiente. Existe uma porção que você precisa acessar em Deus. Fale comigo todo dia. Existe sim o peso e a importância de uma história construída com Deus. Claro, não quero desprezar a importância de uma história. Quando você tem história com Deus, por exemplo, você tem de onde sacar fé, porque você já viveu milagres, você já viveu experiências com Deus. Então, precisando, você tem de onde sacar fé, sacar confiança em Deus. Quando você tem história com Deus, você tem de onde sacar lições. Você já errou, não precisa errar de novo na mesma coisa. Deus já te ensinou, a lição já foi ministrada, então pronto, não preciso dar voltas. Eu aprendo com a pedagogia do erro. Mas escute, ainda que a história e ter uma história com Deus tenha o seu peso, o seu valor, existe uma porção que é todo dia. Existe uma porção que é todo dia. Há uma renovação que você e eu, nós precisamos todo dia. E eu concluo com isso enquanto as luzes se apagam. Eu penso que Deus assim fez com aquele povo, para que toda noite, quando o israelita deitava na cama, colocava a cabeça no travesseiro, ele pensava: se Deus não aparecer amanhã, a gente fica sem café da manhã. Se teve uma reunião no céu e Deus mudou de ideia e Ele não aparecer amanhã, a gente fica sem café da manhã. Era assim, irmão. Deus colocou aquele povo, a fina força, na escola da dependência. Ah, quantas vezes a gente foge desse lugar. Quantas vezes nós fugimos desse lugar. Sem perceber, nós vamos construindo dependência sobre outras coisas e pessoas. A gente vai tornando o nosso dinheiro, o nosso recurso em uma fonte de segurança. A gente vai tornando relacionamentos, pessoas, em uma certa fonte de segurança. Eu tenho eles comigo. Quando Deus quer que a nossa dependência esteja exclusivamente nele. Celebramos todos, honramos a todos e desfrutamos de tudo que Ele nos dá, mas dependemos apenas e exclusivamente dEle. Essa noite eu vim dizer para você, em nome de Jesus,
Você vai dar conta sim. E vai dar conta como? Crendo. Crendo que o Senhor é contigo. Crendo que Ele tem uma aliança com você. E por esse motivo, Ele já te disse: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe abandone o seu filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Ele diz para você, sabe como? Você vai dar conta agradecendo. Orou, pediu, clamou. A resposta chegou, mas o pacote que Deus mandou não veio com a cara que você esperava. Paciência, confia, Ele que sabe, Ele que sabe, Ele que sabe, melhor é o plano dEle, melhor é o projeto dEle. Ah, Senhor, eu confio, Tu és o meu Pai, Tu és um bom Pai, Tu sabes aquilo que eu tenho condição de Ti receber e aquilo que não é a hora. Eu sou grato, eu te louvo, eu te agradeço. Longe de mim desafiar tua bondade, questionar teu amor, eu te agradeço, Senhor. Sabe como você vai dar conta? Participando com Deus. Quebre a passividade, saia da sua tenda. Tem pão dentro da tenda para quem sai da tenda para colher maná. Participe com Deus. Participe. Quer ser limpo, quer ser lavado da sua lepra, desça ao Jordão. Quer ser curado da sua cegueira, lave-se no tanque de Siloé. Quer ver a multiplicação do azeite, vai atrás de vasilhas. Há uma parte que te cabe, há uma atitude que é sua. Avante, diz o Senhor. Ele começa te dando um pequeno começo, mas é assim, vai, planta a semente. Você não sabe onde isso vai dar, mas também nunca saberá se hoje você não plantar. Você vai dar conta, receba. Você vai dar conta, mas sabe como? Dependendo dEle. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, dizendo: eis-me aqui, Senhor, de novo na tua presença. Todo dia, Senhor, antes do meu Instagram, eu quero é a tua palavra. Todo dia, Senhor, ó Deus, antes de falar com o homem, eu quero falar contigo. Todo dia, Senhor, eu dependo de ti. Não é de vez em quando, não é pontualmente, não é apenas no aperto, não é apenas na crise. É todo dia, todo dia, todo dia. Tendo, não tendo, abençoado ou faltando, eu dependo de ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso da tua graça, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Alguns confiam naquilo que tem, alguns confiam naqueles que conhecem, alguns confiam. Eu prefiro confiar em ti. Eu espero em ti, Senhor. Eu espero em ti, Jesus. Eu confio em ti. É isso. Você pode ficar de pé no